Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir. Estamos mais uma vez iniciando o nosso tempo de despertar o ser. É com muita alegria neste domingo que começamos esse momento de estudo, onde temos a honra de estudarmos a obra do Sebastião Camargo, que está aqui conosco. O livro Despertar da Consciência, terminamos, né, de átomo ao anjo, e agora estamos de Sal da Terra, a Luz do Mundo, a segunda obra. E para você que já acompanha a gente há algum tempo, né, sabe que esse grupo tem a intenção de buscar o autoconhecimento, o autodescobrimento. Vou colocar uma pimentinha a mais, o desejo, né? Então, todos nós que fazemos parte do grupo desejamos. Que intenção parece, né? Quero, mas não quero. Então, nós temos o desejo, né, de nos conhecermos para podermos brilhar a nossa luz. Bom, já temos aí um público dando o seu bom dia, agradeço a presença de todos vocês. E como ficou combinado, né, semana passada, né, nós fizemos a leitura da página 557 do livro Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo, e nessa obra, né, nós estudamos o livro que se materializa. Eu não sei se você se recorda, você nos acompanha, aonde, né, tem várias mensagens trazendo para nós a importância, né, de nós estarmos juntos, buscando o conhecimento, através de alimentação, de boas leituras, né, que acalmam, que estimulam. Também traz uma discussão, né, muito dada ao momento tecnológico que a humanidade vivencia e tudo digital, né, de extinção do papel, né? Então, Sebastião mora numa região, Três Lagoas, perto ali de Água Clara, perto de uma outra região que tem uma das maiores fábricas do mundo de papel, né, a Suzano. Então, a gente sabe que eu, quando estudei em 99, em 2000, né, quando veio a revolução dos hipertextos, hiperlink, possibilidade de você fazer leituras cruzadas, tal, há essa possibilidade, sim, né? Mas o nosso nível evolutivo, né, ainda não consegue fazer tipos de leituras como essa e absorver o conhecimento que ali está posto sem nos perdermos. Então, eu trabalho numa universidade, o Marcelo também, e a gente vê o quanto é difícil para os alunos estudar no modo à distância, né? Eles se perdem. Então, os meus alunos, por exemplo, nós fizemos um projeto super mais, né, atualizado para o momento que estamos vivenciando, uma vez que na pandemia tivemos que trabalhar tudo à distância, e eles hoje pedem para voltar todas as disciplinas presencialmente, que a distância não adianta. Então, essa revolução tecnológica, né, que Sebastião traz aqui para nós, fazendo com que nós possamos visualizar o livro sob a sua importância ainda para a humanidade crescer em termos de conhecimento, né? Nós sabemos que a busca nossa de evolução é através do autoconhecimento. Esse tópico termina falando disso, né? Porque é a leitura do livro que há em si mesmo, né? Então, mostrando para nós que somos um livro vivo, e o maior livro vivo que tivemos aqui no planeta Terra foi o Mestre amado Jesus, né? Que tantos escrevem sobre ele, e ele não escreveu uma linha, a não ser quando ele escreve na areia, né? Foi aqui, pelo menos esse é o relato que eu tenho, né? Vai que descobre alguns pergaminhos aí de Jesus, mas creio que não, né? Se aparecer, às vezes vai ser até questionável se é real ou não. Mas ele, por quê? Porque ele deixou a obra viva, né? A obra viva. E aí a intenção nossa é vivenciarmos, né?
E aqui também trouxe uma questão bem interessante, né, que os educadores colocam, né, como as pessoas desaprenderam mesmo essa busca do conhecimento através da leitura pela impaciência. Hoje tudo é muito rápido, né, na internet. Até o Marcelo pode auxiliar-nos, porque ele é um rapaz da TI, da tecnologia de informação. Então, tudo é muito rápido, aquilo o cérebro vicia a verificar tudo muito rápido, e isso faz com que nós tenhamos jovens que não têm essa paciência de fazer leituras, de ouvir palestras longas, nem pensar, né? Eu tenho um jovem aqui em casa com 19 anos, então até ele lê bastante, porque a gente exercitou isso nele, mas a gente percebe a pressa que eles têm, né, de buscar. Então, até ele coloca aqui, né, que o QI das novas gerações, né, está menor que a dos seus pais. QI, quociente de intelectualidade, né? Então, como que isso funciona, né? Como que assim a geração nova está perdendo, né? Se é sempre o oposto, né? Eu, em condição com os meus pais, com meus avós, pelas oportunidades que eu tive, evolui muito mais no QI, né? Às vezes no emocional, em outros aspectos, não, mas no QI, sim, né? Então, como assim que essa geração nova, né, está sem cultura, né? Então, são questões que traz à tona aqui várias outras questões para nós pensarmos, e o mais importante, né, da gente aprender como ler um livro, né? Às vezes eu já li vários livros, você também, e não absorvi a essência da obra. Como que fazer isso? Nós que temos aí já algum tempo dando curso, dando palestra, então a gente acaba fazendo essa absorção, porque não tem como você falar daquilo se você não absorve, senão você vira um simples leitor na frente do público. Você já viu o palestrante que lê na frente do público? Porque ele não conseguiu absorver tudo que está ali, então ele não consegue discorrer, então ele só lê, né? Principalmente o palestrante iniciante, né, Sebastião? Ele que chega lá tremendo e lê, né? Mas já está alçando voos para essa perspectiva. Então, quem vai falar, quem vai explanar alguma situação, ele tem que absorver o pensamento do texto que ele quer transmitir, né? Isso é a arte nossa da comunicação. E assim, o ápice para mim, né, é ser um Chico Xavier, pôr a mão sobre o livro, entrar nas conexões, nas vibrações, nas energias que o autor deixou ali e já saber esse livro trata disso, né? Uma maneira muito simbólica de dizer, né, porque um livro deste tamanho aqui, né, que é o primeiro, não vai tratar disso, vai tratar disso, daquilo, né? É muita coisa que tem aqui. Mas você consegue absorver a essência do pensamento do autor, né? Então, qual foi o propósito? E todas as obras vêm carregada da essência do autor, algo que às vezes as pessoas não imaginam e não pensam. E aí, Sebastião, uma questãozinha que a gente poderia colocar, né? A visão do mundo espiritual, do planeta espiritual, do plano espiritual, da maneira que você quiser dizer, já escutei vários termos, né? Então, de alguns autores que trazem para nós mensagens sobre isso, né? Então, quando André Luiz trouxe a primeira vez, ele foi recusado pelos ditos espíritas da época, né? Por quê? Porque ele trouxe uma visão abrilhantada dele, de como ele estava vendo tudo aquilo e reportando. Talvez eu, Adriana, se fosse trazer as mesmas, eu ia me encantar com outras paragens daquele ambiente e eu ia trazer outras perspectivas do mesmo lugar, né? É igual todo mundo olhando para um quadro e cada um aponta o que acha mais interessante. Então, quando a gente vem trazendo mensagem do plano espiritual para os encarnados, né, quando os espíritos fazem isso, eles trazem dentro da sua visão, da sua perspectiva, da sua essência, do que ele foi competente. Porque nós, que somos espíritas há um tempo,
sabemos que nem tudo, quando desencarnamos, enxergamos, né? Quantos espíritos a gente atende, conversa, fala, você está vendo aqui um mentor? Não, não vejo nada. Não, não estou vendo nada. E o mentor está ali, o espírito que vai auxiliá-lo, né, a seguir, está ali do lado dele e ele não enxerga. Então, até isso acontece, tá? Então, é importante que a gente tenha, então, essa visão também, né, da essência do autor, do que o autor traz com a sua capacidade, competência e vivência já, tá ok? Bom, acho que esse é o preâmbulo, né? E aí eu não sei se o Sebastião vai querer que a gente leia novamente a citação, se você gostaria de complementar aí algumas ideias que deixamos no vácuo. Abraço de luz e paz e um excelente estudo para todos nós. A primeira coisa a acrescentar, Adriana, é que o livro foi escrito a 4 mãos. Melhor, esse texto foi escrito a 4 mãos, fisicamente, porque tem a presença aí do amigo chamado Manu Mirahama. Você sabe o que significa esse nome? É a mistura de Miramês, Emmanuel e Ramatiz. Tá, o Alexandre Marques, o editor do livro. Então aí tem muito dele nesse texto também, que a sugestão, inclusive, foi dele. E ele ama os livros. Tudo que ele faz é por amor aos livros. Basta imaginar muitas empresas editoriais ou editoras de livros e distribuidoras estavam fechando. E ele comprou uma que estava falindo, ia fechar. Tanto a distribuidora quanto a editora. E hoje já está com 4 livrarias, quanto muitos estão fechando. A própria Saraiva, a Livraria Cultura, fecharam e ele está abrindo. Por amor aos livros. Ele fez o seu propósito para Deus, para o Cristo, para a espiritualidade, para me ajude a fazer isso. Ele tem a sua empresa e falou, eu não quero lucro desse propósito, eu quero que ele sobreviva por si. E se acaso ele não conseguir sobreviver por si mesmo, eu coloco da minha empresa, do meu bolso, para que os livros não desapareçam. Então, é só para fazer justiça, que nós colocamos no próprio livro que infidelidade intelectual é quando eu escrevo e não assumo, não assino meu próprio texto. E infidelidade moral é quando eu uso seu texto e às vezes falo que é meu ou altero e falo que é autor desconhecido, que é um crime, né, quando a gente faz isso. E a gente vê muito isso, né, mundo afora. E ele nasceu também do momento que nós lemos em Joana de Ângeles, uma das primeiras obras que lemos dela. Ela disse que era necessário fazer uma oração, um propósito, antes de ler o livro, para fazer uma conexão com os autores, para que aquilo que não foi possível colocar no livro, na hora da leitura você poder acessar. Então, quantas vezes no Evangelho segundo o Espiritismo, até teve um momento que ficou marcante em nossa vida, que foi na casa de Neuza Leal. Eu e o Marcelo Marques, seu filho, estávamos lendo o Evangelho segundo o Espiritismo e deparamos com um texto que nós choramos muito de emoção e depois quisemos usar o texto para o programa da Rádio Boa Nova, para palestras, e cadê o texto? Nunca mais o achamos ou o encontramos no livro físico. E nós sabemos disso. Isso é acessar a aura do próprio livro. Então, quantas vezes, no momento que Divaldo Pereira Franco, por exemplo, estava psicografando, e entre a psicografia dele, a época e a edição do livro para chegar em nossas mãos, levava em média 5 anos. E quando chegava o livro, aquilo que havíamos dito
nos 5 anos que antecedia, estava ali como prova, porque nós chamamos de a caixa, que é onde está todas as informações do cosmos. E colocamos isso no primeiro livro com Ramatiz e Bezerra de Menezes, ou melhor, Ivone do Amaral Pereira, falando de Bezerra de Menezes. Então, se tivermos esse cuidado, posto que se eu tenho um objetivo, a primeira coisa que eu preciso buscar é o conhecimento. E Divaldo, na primeira entrevista que ele nos concedeu, a primeira e única entrevista, depois conversamos mais algumas vezes, mas uma entrevista mesmo, porque nos chamavam de louco em nossa cidade, porque eu trazia coisas que estavam fora da caixinha. E ele nos concedeu essa entrevista e disse-nos, com muito carinho, que a primeira coisa que devemos pensar é que a palestra é um convite. Você não tem que intencionar dizer tudo numa palestra de maneira que ela fica 100% clara para quem está ouvindo. Ela é um convite, você fez uma provocação à plateia. No seminário, você estimula um pouco mais, mas o que instrui de fato é o livro. A pessoa pode ir e voltar, etc., e fazer isso. Por isso, o contato com o livro, tendo essa intenção, eu tenho um objetivo a ser alcançado. Sem o conhecimento, eu não chego a lugar nenhum. Agora, eu estou lendo. Agora, para fazer uma reflexão, um processo de introspecção, para chegar ao estado de discernimento, não é só o simples fato de usar a minha inteligência, consultar a minha memória, usar a minha imaginação e colocar em ação os meus desejos. Não é só isso. Ele fala, o próprio Divaldo aqui inicialmente, Joana também, que nós temos que ter uma vivência principalmente emocional naquele campo do intelecto, tanto da parte que nós chamamos de inteligência intelectual, quanto a emocional, quanto a espiritual. Eu preciso ter uma vivência. Onde eu estou começando com isso e onde eu chegarei se eu colocar isso na prática. Eu tenho de antemão uma vivência, que eles chamaram naquele momento de vivência emocional. Porque o discernimento só vai acontecer quando eu colocar a minha pauta em prática e colher os resultados. É a consciência que eu vou adquirir do conhecimento assimilado, mas que foi aplicado. Bom, agora eu já sei, tenho discernimento, tenho conhecimento, tenho consciência. Agora, o que eu faço com isso? Agora é o meu relacionamento com o outro, mediante a consciência que eu adquiri do que foi assimilado, compreendido e aplicado. Num dado momento no primeiro livro, nós falamos o conhecimento aprendido, apreendido, compreendido e vivenciado. Porque eu aprendo, eu estou lendo, eu estou aprendendo alguma coisa, estou recordando alguma coisa. Depois eu vou aprender, trazer para dentro de mim para fazer um processo de reflexão para entender a temática. E ter consciência quando alguém fala, mas é muito difícil o despertar da consciência, os livros. Não entendo isso. Se eu não tenho banco de dados dentro, dificilmente eu vou entender de pronto. Porque para que eu compreenda uma leitura qualquer, eu preciso ter o contraponto dela dentro de mim, porque eu só vou comparar. Eu só vou aferir quando estou lendo. Então, se eu peguei de primeira, de pronto, com facilidade, é porque eu já tenho dentro de mim, eu estou apenas recordando. Só veio algo a mais lembrar do que eu já sei, que é a ideia de Richard Bach, o autor de Fernão Capelo Gaivota, do Messias Indeciso e de outras obras. Então, é ensinar e lembrar o outro que ele sabe tanto quanto você, que foi a técnica de Sócrates e de Pestalozzi.
Sócrates nunca respondia perguntas de ninguém. Ele tirava a resposta do próprio interlocutor. E assim como Pestalozzi, que foi considerado o maior educador da humanidade, que recebeu esse prêmio, ele fazia desabrochar do outro que ele já tinha, que a educação é isso, fazer desabrochar do ser o que ele possui. Como educador, é o que eu preciso fazer ante o educando. Então, eu preciso lembrar desses momentos. Então, ensinar, eu estou lembrando o outro que ele sabe tanto quanto eu, e às vezes até um pouco mais. Aprender é recordar o que eu já sei. Agora, fazer é demonstrar que eu discerni, eu cheguei à conclusão que sei pelo conhecimento assimilado. Então, ensinar é lembrar o outro que sabe tanto quanto você, aprender é recordar o que já sabemos, e fazer é demonstrar que nós sabemos. E nesse processo de leitura, principalmente quando eu não tenho dentro de mim o banco de dados, aí é que é o mais nobre da coisa. É o desafio, onde ela vai movimentar do meu cérebro físico de 27 a 33 áreas. Agora, por que a juventude de hoje afeita a tecnologia e esqueceu dos livros? Eles movimentam, em média, 4 áreas. Por isso que eles querem tudo para ontem, já pronto. Então, não quer decorar, ou melhor, compreender uma tabuada. E, às vezes, é decorar mesmo a tabuada para poder depois fazer a operação. Quer pronto. Então, tem a calculadora, tem a Siri, tem a Alexia, tem outras para fazer por ele o que lhe cabe fazer. Aí nós vamos ficando com o cérebro atrofiado. E se o cérebro está atrofiado, o cérebro físico, o cérebro espiritual para Emmanuel é a mente. Ela fica atrofiada também. Porque é o conhecimento intelectivo que eu estou assimilando com o meu cérebro físico é que vai expandir a minha própria mente. Porque é com ela que eu vou fazer as conexões no pensar, no raciocinar, no comparar e trazer a expansão para o cérebro físico, onde eu vou criar novas terminações nervosas, novas células nervosas, vou criar o meu banco de dados. Porque na memória biológica, na memória celular, para que eu registre informações, para que eu tenha um espaço como a semelhança de um HD, eu preciso ter alguém dentro de mim que vai guardar a informação. E vemos a informação acontecer, já que nós estamos falando de bytes na linguagem da informática, esses bytes compostos de bits, de coisas menores. Então, imagine vocês 6 elementais que se unem para formar algo maior. Então, 6 elementais com o nome de bits, que vai formar um elemental maior que é o byte. Aí você tem ali o A, tem o B, tem o C, aí vai tendo todo o alfabeto, e depois vai juntando as famílias, fazendo as conexões. Então, quando, de fato, eu leio e chego ao grau de discernimento, nunca mais eu esqueço. Porque é fruto da minha vivência, da minha experiência. Por isso, os grupos de estudos que nós falamos. No estudo a gente vem com as ideias já parcialmente prontas para trocá-las com os outros estudantes. E a semelhança do provérbio chinês, eu chego com 2 pães, se eu não sou afeito ao estudo, aí vou dividir com vocês, às vezes volto para casa só com um pedaço. Mas se eu chegar com 2 ideias aqui, por exemplo, eu posso voltar para casa no mínimo com 10. Porque cada um de vocês vai trocar comigo, fora a dos internautas que estão interagindo conosco. Por isso a importância dessa conexão com a consciência, e a primeira vez que eu tive, de fato,
fisicamente, e um autor chorou, que é o José Carlos de Lucas, na Rádio Boa Nova de Guarulhos. Ele me presenteou com um livro, e na hora que eu peguei o livro, ele viu a aura do livro. E falou, mas o que é essa energia que eu estou vendo? Essa energia é tua. É da espiritualidade que te orientou. Que ele viu a energia saindo do livro e entrando em mim. Falou, mas ela está entrando em você. Eu falei, eu estou absorvendo as informações mesmo sem abrir o livro. Porque fizemos uma conexão. E o seu gesto de carinho em nos presentear, porque quando eu compro um livro, eu não tenho tanta responsabilidade. Quando eu paguei, eu faço dele o que eu quiser. Ponho lá na estante para enfeitar. Agora, se eu recebo um livro de presente do Marcelo, da dona Miriam, de você, Adriana, eu tenho a obrigação moral de estudá-lo. Porque a minha consciência um dia vai cobrar. Você estava dormindo à beira do poço, morrendo de sede. Mas já falei demais pelo meu tamanho, mas prometemos, pelo menos, ler as 2 citações, ou 3 citações de 2 autores, e vamos ver nas entrelinhas o que nós vamos pescar a mais. E lembrar que aqui já tem 4 indústrias de celulose. Então, a Suzano tinha uma, antes dela, é Suzano e Eldorado, parece. Então, a Suzano chegou primeiro, disse que era a maior de 40 países, aí a outra chegou depois e fez maior do que a primeira. E agora as filiais são maior do que as matrizes. Ou seja, os filhos assimilando o conteúdo maior, ficando mais expansivo do que os próprios pais. Mas vamos lá, Marcelo. Não dá. Como sugestão, então, vamos ler primeiro o Carlos Torres Pastorino, né, até 10, 19 ali, e aí depois a gente comenta o Leon Denis. Pode ser assim? 560, Marcelo. Atualmente, a humanidade lê um livro percorrendo-lhe as páginas com os olhos, leitura de palavras. Alguns chegam a lê-los com extrema rapidez, na chamada leitura dinâmica. Ora, tudo isso é intelecto. Uma leitura no plano mental dispensa tudo isso. O simples contato mental com a aura do livro faz que o leitor absorva a essência do seu conteúdo, dando-lhe isso bastante completa percepção das ideias nele expostas. Para realizar isso, o leitor deve colocar-se diante do livro com a mente parada, em posição receptiva, embora não vazia, nem passiva. Ao contrário, ativa e atenta para captar os pensamentos impressos na aura do livro e com seus pensamentos parados, para que seja ouvida a vibração da obra escrita. Se o leitor for muito evoluído, poderá até mesmo, através da sintonia das ideias do livro, atingir a mente do próprio autor, entrando em ligação mental com ele. Mas tudo isso requer longo e paciente treino e certa evolução. Bom, mas até aqui, né, praticamente o Sebastião mostrou para nós, né, quando ele recebeu o livro do Dr. José Carlos de Luca. Dr. José Carlos de Luca. Então, ele mostrou exatamente como ele fez quando ele recebeu o livro de presente, né? Então, o José Carlos de Luca, ele viu, né, a energia, a aura do livro dele, que ele estava presenteando para o Sebastião, estou repetindo a história, e viu ela entrando no Sebastião Camargo, né? E isso
é o que está escrito aqui por Carlos Torres Pastorino, né? Quando você faz a leitura do plano mental, é essa perspectiva de atingir o aura do livro, né? Que é a essência do seu conteúdo, e a possibilidade da gente adentrar, né? Dependendo da nossa evolução, inclusive a mente do autor. E isso, né, faz com que nós tenhamos outras capacidades de elaborar esse conteúdo em nós, transformá-lo e acrescentar. Né? Como tudo é unido, como tudo é um elo de ligação, né? Então, não para no ponto final de nenhuma obra, a essência daquela obra, ela continua porque outras pessoas vão dar mais significados, novas vertentes, novas condições para aquela letra, para aquela palavra, né? Porque exatamente é no campo mental, né? É através dos pensamentos, né? E aqui também ele comenta, né, da época que ele escreveu isso aqui, da leitura dinâmica. A leitura dinâmica me ajudou muito na tradução de textos em outras línguas, né? Porque às vezes, se você for ler parando, né, principalmente em inglês, né, e em espanhol, se você for ler parando para reconhecimento de todas as palavras, eu tentava pegar a essência do parágrafo e fazer a tradução, né, em vez de ler palavra por palavra, né? Então era um dinamismo que eu adotei. E aí eu conseguia ler mais rápido para poder estudar o volume de informações que a gente precisava à época. Mas isso tudo é intelecto, como ele coloca, né? É um exercício, é uma forma. Mas se eu já tivesse essa competência do plano mental, né, eu ia pegar a essência do autor, não precisa conhecer idioma nenhum, né? Porque eu ia ser mente com mente, né? E a mente com mente, ela não tem o símbolo das línguas diversas que nós temos aqui, né? No campo mental não é expressado um idioma, né? Não é o idiomático, né? Ele é expressado no campo mental, na forma consciencial, e é aquilo e pronto, acabou, né? Que a pessoa transmite ali. Eu pensei nisso, Sebastião, né, da forma como Carlos Torres Pastorino trouxe, você exemplificou e já mostrou para nós, né? Fica aí à vontade para acrescentar. Se quiser, eu já interajo com os nossos internautas, que já tem algumas coisinhas aqui. A gente já vai começar a interação, só para homenagear, né, enfatizar um pouco dos valores desse mestre. Se não fosse Carlos Torres Pastorino, junto com ele, Pietro Baldi, Hernando Guimarães Andrade, André Luiz e tantos outros, eu tinha enlouquecido. Principalmente Carlos Torres Pastorino, porque ele é que deu a chave. Então, quando nós compramos o livro Sugestões Oportunas, não lemos o livro, na época não tínhamos essa habilidade também, aí compramos para dar de presente. Aí um jovem, Fernando Brito aqui de Três Lagoas, hoje ele é palestrante, amigo de Divaldo Pereira Franco e amigo de proezas de outras eras também, juntamente com Divaldo. E aí ele vem perguntar para mim, o que significa isso aqui? Quero entender. E lá estava, o amor é a reunificação das mônadas no todo em unidades cada vez mais amplas. Eu quase desencarnei de alegria. Desintegrei assim e retornei. Falei, eureka! Então, o amor é isso. Aí mais tarde você lê em Joana de Ângeles, antes do amor não existia a criação. Aí você vai ligando. Para Arthur Stanley Eddington, na obra Natureza do Mundo Físico, o espírito é a matéria-prima do cosmos. E se é o espírito com E minúsculo que forma o próprio amor como substância que gera a vida, nutre e mais tarde organiza e mantém, aí nós fomos juntando, fazendo links dessas
várias possibilidades, e o trabalho do primeiro e do segundo livro é isso, cruzar informações. Porque, com todo respeito a todos os autores, eles não entregam o ouro pronto. Nós vamos ter que garimpar. Então, às vezes, você lê uma obra inteira, tem uma frase dentro do assunto que você buscava. E quem nos aconselhou a estudar por assuntos, desenvolver as ideias, dar todo um atendimento que ele fala, o desenvolvimento e o encadeamento das ideias, que foi o que Allan Kardec fez. Fez na época como ninguém, porque o trabalho mais complexo da Falange do Espírito da Verdade foi o dele. Porque, com todo respeito a Joana de Ângeles, a Emmanuel foi lá e editou a mensagem, o egoísmo. Eu já fiz a minha parte, está aí minha contribuição. E vem Joana, olha, eu vou fazer um pouquinho mais do que você. Paciência e dar-se-á aquele que tem. Vou acrescentar mais 2 pontinhos. Mas tinha mensagens que Kardec recebia mais de 3.000, 4.000 mensagens semelhantes. Agora, como encontrar o nexo e saber qual a mais autêntica, o médio que alcançou o maior grau de autenticidade sem interferir na mensagem? Tanto que tem mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que ele pegou de 4 mensagens para fazer uma. Ela é assinada por 4 espíritos. Então, esse trabalho de fazer essas conexões, você está estudando um assunto. Aí você vai buscar o máximo de informações a respeito para que você possa fazer a conexão e chegar a um grau satisfatório de compreensão e depois, na aplicação, construir a consciência, o discernimento do conhecimento aplicado. Mas vamos deixar para os nossos internautas, espectadores. Vou primeiro perguntar, Marcelo, o que te chamou a atenção na Carlos Torres Pastorino, Dona Miriam? Aquela é a ideia que nós podemos, né, nos apropriar, né, assim, saber que a leitura de um livro não é somente o texto, né, que se nós tivermos na vibração adequada, nós podemos nos facilitar o nosso entendimento, né, através da vibração, né, que está vinculada ao conhecimento, né. E claro que se nós formos um pouquinho mais espertos, né, podemos ir lá juntando já o conhecimento ali do livro, buscar um pouco mais direto na fonte, né, na fonte Akashita, né, lá dos indianos, onde todo conhecimento está. Onde acho que não é que está concentrado, né, onde o conhecimento é, né. Mas eu acho que essa, tipo assim, a parte que esse grosseiro ainda consegue perceber, né. Tipo assim, saber que nossas vibrações interferem em tudo, né, inclusive no aprendizado, né. Se nós nos prepararmos adequadamente para o estudo, nós vamos ter um ganho muito maior do que uma leitura, tipo assim, sem preparo. Acho que essa é a ideia principal que eu entendo que tem toda essa parte de você aprender sem só encostando no livro, mas eu acho que isso aí deixa eu coloco nas caixinhas um pouco mais do futuro, do eu do futuro para resolver esses problemas. Por enquanto eu quero só entrar nas vibrações adequadas para captar as ideias subjetivas que estão por trás do livro. Só um comentário em cima da fala do Marcelo, né? Ele me fez recordar quando criança, né? Meu pai criou o ambiente de estudo. Então eu tinha uma escrivaninha, tinha meu espaço. Eles normalmente me fechavam naquele quarto, naquele lugar, para eu criar a ambiência do aprendizado, né? Então, apesar deles não terem, meu pai mesmo não terminou, né, o 2º grau. Apesar de ele não ter concluído o estudo, ele sabia da importância, né, de criar o ambiente. E as escolas, né, principalmente a que o meu filho estudou,
também indicava isso, tem que ter o espaço, né? E eu também passo isso para os meus alunos, que é mais ou menos esse preparo aí que o Marcelo falou, né? Da vibração, você tem que se abrir para aprender, né? Então, às vezes, conteúdos difíceis, se você se abre para o aprendizado, né? Você vai quebrando aquelas dificuldades e vai conseguindo adentrar, né, dentro do pensamento do autor, da compreensão da lógica, né, principalmente quem trabalha com números, com raciocínio lógico. A gente escuta muitas que as pessoas reclamam bastante, né? E hoje até a leitura mesmo, normal, de obras literárias, poucos abstraem a essência do texto, mas às vezes não cria esse ambiente. Então, achei importante que você falou disso, da conexão, da vibração e de como a gente tem que criar o ambiente. E acho que depois, Sebastião, pode colocar também, né? Se a minha vibração não está boa, né? Para que eu vou abrir o livro e lê-la? Né? Então, se o emocional não estiver ok, né, essa tua mente. E outra questão também que me veio aqui à mente, né, quando estávamos lendo, né, essa questão da absorção e do preparo, é igual aquelas pessoas que vão para a palestra e o mental dela está longe. Então, ela ou está aqui assistindo o vídeo e o mental está longe. Né? O que ela absorve daquilo? É melhor desligar e não assistir neste momento, assistir em outro momento. Acho que o livro também precisa desse preparo e desse exercício. Dona Miriam. Exatamente. Vocês falaram tudo, viu? Porque ler, fazer uma leitura só básica, ler e não entender, é muito complicado. Eu aprendi muito, muito com vocês, né? Antigamente eu li um livro, mas não absorvia, né? Eu bati o olho, lia 2, 3 páginas, cadê o estudo? Só leitura. Hoje eu aprendi a fazer isso com o nosso grupo aqui de estudo e não quero mais ler, ouvir audiolivro, porque eu acho que não absorve, né? Para mim tem que ser o papel, que nem ler jornal, pegar o jornal e no físico, não no áudio. É isso daí. Criar um pedacinho, num cantinho, que eu sempre faço todos os dias, à tardezinha, lá depois das 6, 7 horas que eu termino minhas obrigações, eu leio 2, 3 linhas e tento absorver. E aprendi muito, muito mesmo, a leitura do livro físico e não virtual. Só um comentário extra. Ontem foi, dar aula do noções básicas, né? E aí tinha alguns trechos, algumas citações, né? Umas 5 páginas era o estudo, né? E aí tinha vários trechos, assim. Eu falei assim, mas como que eles querem que uma pessoa explique palavras que, cada citação tinha palavras que tinham significados tão profundos? Como você quer? Como que quem preparou o livro quer que explique isso em 1 hora? Porque quando você está começando o espiritismo, cada palavra tem um significado novo, né? Você tem que explicar esse significado novo para a pessoa que está entrando. Senão ela não consegue entender o que aquilo está falando. Aí o pessoal está meio louco colocar tanto conhecimento profundo que precisa ser tão ressignificado para os novos para os novos alunos, né? E para ser resolvido em 1 hora. Eu falei assim, vou pegar o que dá aqui, separar o que for adequado para o meu entendimento e vou explicar. E o resto vai ter que ficar para o futuro. Porque tem a conjunto de aulas que você tem que dar, né? Mas teve às vezes uma frase que alguém interpretou que pode ser explicada em, 5 minutos. Eu vejo que aquilo ali eu passaria dias ali explicando cada conceito, porque se você não conceituar as palavras, a pessoa não vai entender. Então lá, quando vai explicar o que é, um exemplo mais tosco, o espiritismo é ciência, filosofia e religião. Mas entende que cada um disso aí são grandes áreas de conhecimento do coisa, e que
em que a maioria das pessoas distorcem até o que é a ciência. As pessoas não conseguem entender o que é, tipo assim, as pessoas taxam a ciência como a busca da verdade, mas na verdade não é tão simplista assim, né? Então, quando você precisa elaborar essas ideias para explicar esse conceito mais simples do espiritismo, tipo assim, isso aí são conceitos que você passaria para explicar para uma pessoa que não é da área da ciência ou não é da área da filosofia, que como eu não sou, ou da religião, que eu também não me sinto que sou, pelo menos não consigo, não me sinto como tal, apesar de estar cavucando aqui. Eu falo assim, não tem como se discutir isso em 2 minutos, igual é o tempo que coloca ali, né? Eu vejo assim que a gente tenta apressar muito sem fundamentar, né? Eu acho que toda educação tá assim, né? Mas se você tentar fundamentar, fica tedioso também para a maioria das pessoas, né? Então, acho que é o mal da educação, né? Você precisa cumprir a meta. Vai lá e cumpre e já era. Não, só um comentário impertinente só. Só lembrar do Kardec que no livro dos médiuns, um dado momento ele fala que médio todos somos, num grau maior ou menor. E o que faz a diferença na mediunidade? A cultura do médium e a sua moral. Então ali vai definir quem é que vai se manifestar por seu intermédio. Porque para um espírito se manifestar, ele precisa dos caracteres no meu próprio universo. Aí eu quero que alguma coisa aconteça, mas eu não me dedico ao estudo. Que foi uma das coisas que Divaldo falou, estuda sempre. Até hoje eu estudo o Livro dos Espíritos. E não foi só aqueles 18 anos que Joana de Ângela falou, é leitura diária. E cada hora você extrai alguma coisa diferente. Então é baseado no conhecimento que você tem e no que você fez do conhecimento é que você vai ter as parcerias. Tanto que quando você tem uma ambiência dessa, com todo respeito, chamar os espíritos de obsessores, porque pior do que eles são as nossas más inclinações que os atraem. Não sei quem é que está prejudicando quem aqui na história. Então, se ele encontra, como nós vimos aqui em Três Lagoas, acontecer numa médium que veio da Ilha Solteira dar um exemplo do que é a mediunidade educada. Ela recebeu com a mesma serenidade e doçura o mentor da casa e depois recebeu um obsessor. Eu falei, mas qual a diferença? Eu falei, a diferença é que se eu tenho a educação, o meu caráter, mediante o que eu aprendi no Evangelho do Cristo, se eu tenho conhecimento do que está acontecendo, a mediunidade, ninguém entra dentro de mim, não. Eu é que saio do corpo, vou conversar com o fulano interessado em manifestar alguma coisa, ele vai falar o que ele pretende, o equipamento é meu, a responsabilidade da fala é minha, eu é que vou censurar e passar a mensagem do que ele está pretendendo. Não precisa derrubar o médio, bater na mesa, isso é deseducação do médio, isso não tem nada a ver com a entidade que ela não está dentro dele. Ela não assumiu o corpo dele, ela está manifestando. Basta estudar Martins Peralvas, na obra Estudando a Mediunidade, que na realidade ele criou um livro estudando outro livro, estudando nos domínios da mediunidade. Então não esquecer disso. O que mais importa para definir nossas companhias e parcerias espirituais, a nossa cultura, o nosso saber e o que fizemos ou o que estamos fazendo do conhecimento assimilado. Vamos então aos internautas. Não vou nem comentar nada, porque senão a gente não chega neles. Pamela já vai fazer um comentário aqui, que os alunos ficam impressionados que ela dá aula com tudo na mente. Lembra de um professor de química que fazia o mesmo. Com este exercício, ela percebe que a mente expande. Eu também tive professores, né, que falavam com tudo na mente, principalmente no doutorado,
E é realmente impressionante, né, Sebastião, essa capacidade que o Sebastião tem também. Ele lembra, né, autores, faz conexões, e com o tempo o professor vai repetindo as suas aulas, ele também vai tendo esse domínio, né. E Pamela faz outro comentário, não, Elizabeth Sobrinho, sua mãe. Se o livro é um ser vivo, ele às vezes passa fome e morre de inanição quando não acessamos. Comentário meio pergunta, Sebastião. Exatamente, Elizabeth Sobrinho, porque é uma permuta. Eu entro no livro, ele entra em mim. O que eu faço do conhecimento assimilado no livro expande a consciência, a aura do próprio livro. O livro que não é utilizado, ele vai morrendo. Por isso que chega um momento que as páginas vão quebrando. Quer dizer, não houve função para os bits, para os bytes, para os caracteres, para as palavras, para as frases, para os parágrafos, e vai perdendo a sua eficiência. Basta você imaginar o seu sapato. Se você o usa diariamente, ou pelo menos semanalmente, ele vai permanecendo o seu energismo e dura 5, 10, 15 anos ou mais. Se você esquece ele lá na gaveta, daqui a pouco ele está desintegrando, não tem mais função. Por isso que compre o livro se for estudar, ou presenteie alguém que você saiba que vai estudar. Ou que tem, no mínimo, a honestidade, já que eu não vou estudar, receber de presente, eu vou presentear alguém que gosta do estudo. Porque, do contrário, é uma responsabilidade grande o livro morrer por falta de interação. E não quer dizer que você deixou ele na estante e você não está interagindo. Então, se você tem a capacidade, a habilidade de extrair o conteúdo sem abrir o livro, tudo que você pensa, sente, fala e faz no seu dia a dia, você já está fazendo isso. Mas se ainda precisa do livro, melhor para o livro, porque você vai tocá-lo, você vai interagir, ele se sente, o livro adora que você, às vezes, até rabisque-o. Faça marcação, o que você quiser. Eu não faço isso com os meus livros, porque às vezes eu preciso escanear uma mensagem. Se eu tiver feito alguma marcação, já vai perturbar na hora do scanner fazer a leitura e depois vira uma bagunça os caracteres. Então, ele gosta de ser provocado. Então, você pegar, você fazer o que for necessário para extrair o conteúdo. Do contrário, vai acontecer o que Divaldo viu numa residência, antes do jantar, os móveis, a sala de jantar, dizendo para ele: estamos tristes. Ele percebeu que estava tudo triste. Ninguém nos agradece, só nos usam. Não temos nenhum gesto de carinho, nem a mesa, nem o piso, nem as cadeiras, nada. E são feitos dos mesmos átomos que são confeccionados os nossos corpos. Tudo é energia, tudo é vivo, tudo é dinâmico, e o livro não ficaria atrás, já que ele é o portador de informações que pode salvar vidas, no sentido de tirá-las da ignorância, e às vezes, como nós vemos em muitas situações, o simples contato com o livro, no caso de uma criança ou outros, já viram uma mudança no comportamento da criança. Criança é o corpo. Quem garante que a consciência que está expandida mais fora do corpo do que no corpo não está interagindo com a consciência do livro naquele momento? E eu pediria a você, Adriana, só licença um pouquinho para acrescentar um ponto no seu conto, quando você falou dos espíritas girafa. Você não falou com essas palavras, né? Aquele que o corpinho está dentro da casa espírita e a cabeça está em algum lugar. Pelo menos o corpinho já está ali. O corpo também é um ser independente da consciência que o conduz. Se ela não quer crescer, ele vai crescer e principalmente abandoná-la. Vamos sair pela tangente. Ela não quer nada com nada, já que não quer assimilar nada, porque você falou de criar o espaço. Pietro Baldi só
trouxe o que trouxe para nós, esse tesouro de valor incalculável, porque ele criou essa ambiência física e criou a ambiência psíquica, Que é moral principal. e espiritual. Então, primeiro você tem um espaço físico, onde você vai estudar, você vai impregnando aquele espaço. Ali fica fácil você sair do corpo, você expandir sua mente, sua consciência, etc. Só que se eu vou ler um livro e não crio na minha própria mente, no meu próprio cérebro físico, o espaço para acumular o conteúdo, não vai acontecer. E como que eu crio espaço? E alguém pergunta para nós, como que você fez para desenvolver essa memória? É treino. Treino. Então eu leio, ou às vezes chego do mundo espiritual com a informação, e eu estou palestrando, a informação não tem nada a ver com a palestra, eu invento um lugar lá e coloco a informação, porque quando eu vou repetindo, eu estou criando o meu banco de dados, meu espaço, na minha própria psique. E assim que eu pronuncio com discernimento, e não só discernimento, eu aplico no dia a dia, aí já tenho espaço, já aconteceu a personificação, aquilo faz parte de mim. Quando eu preciso do conhecimento, ele vem. No início isso aconteceu com o Evangelho segundo o Espiritismo, depois na sequência as demais obras que realmente foram melhor estudadas. Às vezes eu lia, compreendia, hora por outra aplicava e aparentemente esquecia. Aí alguém falou, vai fazer palestra, não do plano físico. Que aí fica tudo vivo. Você vai dar dinamismo, você vai dar trabalho para esse povo chamado informação. Aí não deu outra. Se toda hora eu estou utilizando o conhecimento, ele fica vivo na tua mente, fica vivo no teu cérebro, fica vivo em qualquer parte. Por isso que a gente chama memória extracelular. É no meu perispírito. Pode estar na memória celular, pode estar na memória extracelular, que é no perispírito, pode estar na mente, pode estar na minha consciência. Eu é que vou decidir o que eu quero fazer do conteúdo. Só Agora, fazer um comentário impertinente aqui. Na segunda-feira nós temos o grupo de estudo, né, que estudou o primeiro livro, né? E aí, como por eu já ter estudado mais tempo, acaba normalmente para mim a função de tentar explicar o que nós não conseguimos entender do texto, né? Tipo assim, de concatenar as palavras num raciocínio, né? E aí muitas vezes, tipo assim, eu vou tentar explicar, sai uma explicação, tipo assim, melhor do que eu realmente entendo. Tipo assim, opa, essa explicação aí não é minha, não. Isso aí tá muito elaborado, os exemplos estão muito bem adequados a isso aí, não tá muito certo, não, porque nem eu interpretava daquele jeito, né? Mas na hora que eu tô lá na sala de estudo, de mediunidade, que é o estudo de psicografia depois, né? Eu percebo que isso é tipo assim, as ideias são expressas com muito mais clareza do que as que eu realmente tenho sobre o tema. Eu falo, então era isso. Aí eu vou me. Claro, que aí depois que eu mesmo, que eu provavelmente influenciado, explico, eu consigo internalizar melhor aquilo que foi explicado. Mas, tipo, muitas coisas que eu explico lá não tá no meu consciente, tipo assim, não tá na minha interpretação, porque eu não consigo explicar isso em outros momentos daquele jeito. E muitas vezes o raciocínio é criado na hora lá, né? Às vezes por influência, né? Tipo, alguns conceitos realmente não me pertencem. Mas aí devagarzinho você vai internalizando, né, as explicações e vai fingindo que é seu, né? Você toma posse, porque passou por você, você se dispôs a explicar. Então, tanto a aura do livro se faz uma com a tua, quanto os autores. Eles se colocam à disposição. Você coloca, como fizera em relação a Jesus, está aqui os peixes e os pães que nós temos, o conhecimento e a vivência que já temos. E ele multiplica. Então, multiplica por essas parcerias. E fica em você porque passou por você. Não tem como não ficar algo à semelhança de uma caixa d'água, a água passou por ela, no mínimo ela fica úmida.
E aí, se a gente aproveitar o que foi passado durante essa explicação, durante uma palestra, durante uma aula, etc., nós vamos criando a nossa própria realidade. Aquilo vai tornando parte integrante da nossa própria consciência. Fez eu lembrar da passagem de pregai, né, Sebastião? Línguas de fogos, né, estarão ali à sua disposição, vai, né, no encorajamento, né, vai, e de pregai, né, que línguas de fogo descerão e estarão sobre você, tal, nessa perspectiva, né, e é isso mesmo, né, quanto mais a gente passa conhecimento, mais a gente aprende. Então, quando você está no comando, tentando abstrair algo do texto para que fazer o outro compreender, né, um pouco mais daquilo, então você acaba fazendo umas lógicas, uns caminhos mentais que também te auxiliam a crescer. Bom, Pamela coloca para nós algo sobre a Alexa, né, que já ajudou a criar novos condicionamentos que antes eram difíceis, como comer sementes e tomar sal de magnésio todas as manhãs. Hoje ela já se lembra sem precisar dela. É só um comentáriozinho, quando a gente falou, né, dos aspectos, né, não que sejam ruins as tecnologias de maneira alguma, elas vêm para facilitar muita coisa, inclusive ampliar o tempo de leitura para você e para mim, né? Não ocupando a mente com determinadas coisas e a gente fazendo outras coisas. É isso mesmo, Pamela. A tecnologia nos auxilia. Dona Lucy coloca que ela está estudando, né, o segundo livro num grupo, nas quartas-feiras, estão lendo juntas e refletindo os ensinamentos, como foi comentado. E ainda ela acrescenta: quando lemos ou ouvimos, às vezes lembramos, mas quando vivenciamos, somos, né? Confúcio, é isso? Terminou aqui, então, os comentários dos nossos amigos internautas, nós agradecemos a todos, e já deu 1 hora de estudo e comentamos apenas a primeira citação, não fomos para Leon Denis. Sebastião, ficamos para a próxima? Sim, melhor deixar para a próxima, porque é melhor ficar com fome do que comer demais. É A gente verdade. cansa os internautas, né, espectadores, depois não vão querer participar. Então, Ótimo. creio que está de bom tamanho, depois a gente faz com Leon Denis. Vamos aprender a abrir, a folhear, a ler esse livro oculto em nós. Se nós internalizarmos esse pedacinho aqui, nós já teremos ganho metade da nossa encarnação, né? Não precisa ter pressa. Exatamente. Então tá E já. não esquecer de mais tarde, né, o nosso encontro às 17h30. São 2 aulas de conclusão dos exames de consciência. Só para relembrar, primeiro exame de consciência. Eu não posso me autoexaminar se eu não me conheço. Então, conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade, que é a essência componente de nossa própria consciência. Então, agora eu estou diante da verdade. Não adianta eu querer esconder alguma coisa, eu tenho que me apresentar nu. Ela não vai me julgar, não vai me condenar, eu tenho que falar quem sou eu. É o que chamamos de honestidade consigo mesmo. E, sequencialmente, humildade, reconhecer o meu parco saber. Depois, sinceridade. Eu não quero que ela faça por mim, eu sei que ela sabe mais do que eu. Mas, se ela fizer, é ela que vai crescer. E eu quero crescer com ela. Eu quero que ela me capacite para a ação. E depois, fidelidade na aplicação. Então, fiz o primeiro exame de consciência. Agora, como fazer um novo exame? Já sei o que é a verdade, a lei em minha consciência. Então, agora, baseado nesta verdade, nessa lei, eu vou ver o que existe em mim que está em ressonância, que está em consonância com essa verdade, com essa consciência. Bom, já sei, já tenho um quanto de paciência, um quanto de alegria.
Até a Shirley me enviou hoje com Miramês algo belíssimo sobre a alegria, que eu vou ler no final. E agradecê-la, porque cada fragmento que chega até nós é essa conexão entre a consciência e o despertar que vai trocando essas ideias. Então, um novo exame de consciência, já fiz. Já sei parcialmente quais os meus valores. E agora, na sequência, agora quais os meus defeitos? Quais são as situações que perturbam e às vezes não me deixam lembrar dos meus próprios valores? Bom, agora já sei quais os meus defeitos, aquilo que me tira da rota, que me tira do prumo. Agora eu tenho a oportunidade da intervenção. Eu vou intervir nesses defeitos, transformando os defeitos em realidades enobrecedoras, que nós chamamos de vícios, ou de subpersonalidade. Então, agora eu conheço a lei, conheço o que eu já tenho de nobre, que poderia chamar conheço o trigo em mim, e agora conheço o joio em mim. E eu quero intervir nesse joio e transformá-lo em trigo, para que sejamos um. O festim de núpcias, mas com todo mundo com a roupa nupcial. E aí, as duas fazendo a conclusão, e depois, no mínimo 5 aulas, orientações terapêuticas e a patogênese do câncer. É muito profundo. E depois, a gente segue com Ramatiz as origens do câncer, fazendo a conexão entre as duas autoridades no assunto. Não sei se vai ser só 5 aulas com Pietro, porque temos que ir devagar, para que haja assimilação do conteúdo e perceber que o que nós chamamos de câncer não se cura com medicação, de espécie alguma. Cura-se com transformação. Então, se eu sigo a lei, se eu cultivo os valores em mim, se eu transformo em mim os meus defeitos, eu curo a causa. Do contrário, eu vou tratar apenas os efeitos, o que está manifestando como dores ou sofrimentos. E momentaneamente parece desaparecer. Só que a causa permanece e daqui a pouco volta o sofrimento outra vez. Então aguardamos vocês, que Deus nos abençoe nesta intenção de compreender aquilo que está sendo estudado e de aplicar o que foi compreendido e de nos tornarmos o conhecimento personificado. Assim como disse-nos Jesus, eu sou a luz do mundo, a porta das ovelhas, a lei para nós outros. Cristo, representada por Jesus, é a lei que criou e governa o planeta Terra. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, se não vivenciarmos tudo que existe nesta lei. Então, se eu não assimilar o conhecimento ministrado por esse Cristo, governador do planeta Terra, e quero ir para um outro planeta mais evoluído, não tem como. Eu não vou ter ambiência para ficar lá, se eu não obedecer às lições que acontecem por aqui. Por isso, que a nossa intenção, o nosso desejo real de querer, a nossa tarefa, o nosso comprometimento para o saber e depois para ser. Abraços de luz e paz e muito amor a todos. Agradecemos a todos pela participação até aqui conosco. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sol da Terra à Luz do Mundo? Ou até
o despertar da consciência do Atma, o anjo, basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma, o Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.